Bom, então agora nós vamos discutir sobre depressão decorrente de eventos pós-traumáticos. Essa depressão, é claro que eu vou falar para vocês um pouco sobre como vocês podem, de fato, identificar quando existe a presença de um quadro de depressão instalado, mas nós sabemos que nós só podemos considerar que existe uma depressão após dias, semanas, meses do acontecido e a pessoa ainda continua com todos aqueles sintomas que nós sabemos que são sintomas depressivos. É muito comum sintomas depressivos, sintomas iguaizinhos aos da depressão, nos primeiros dias, primeiras horas, primeiros dias, primeiras semanas após qualquer tipo de perda ou catástrofe. Então, a gente trabalha, né, dentro do início, né, da janela ali das primeiros dias, primeiras semanas, como primeiros socorros psicológicos e um tratamento de crise, situação ainda de crise e um início do pós-crise, certo? O que é a situação de crise? É quando a pessoa chega até você, vou pegar a situação do Rio Grande do Sul. São aqueles profissionais que estão trabalhando ali com a pessoa que está sofrendo a crise de imediato. Ela acabou de perder a casa, ela perdeu um ente querido, ou ela viveu o trauma, né? Ela passou ali por um quase afogamento, ela viu uma pessoa morrendo, ela viu a cidade dela inteira indo por água abaixo, perdeu o comércio. Então, ela ainda está sob um choque. Então, se ela chega até você nesse momento, ela está em crise. E como nós conversamos na semana passada, o atendimento ao momento de crise não tem. Isso que eu estou dizendo aqui, pessoal, independente da sua abordagem, tá? Isso aqui é válido no geral, para acolhimento de situações em que a pessoa está passando aí por, né, por emergência psicológica. Isso aqui é independente de psicanálise, TCC, AT, qualquer abordagem. A primeira coisa que nós temos que pensar, vocês lembram da pirâmide de Maslow, que a gente estuda? Das necessidades básicas? A primeira coisa que você tem que pensar quando a pessoa chega até você é prover a segurança básica. A gente não vai pensar em, vamos questionar pensamento, vamos entender a fundo. Não, não, não. Isso aí é para um outro momento. No momento inicial, você vai fazer com que a pessoa se volte para algo que dê a ela segurança. Você vai primeiro validar as emoções dela e tentar trazer para ela minimamente um senso de segurança. Como? Olha, a pessoa chegou até você, chegou lá no meu consultório ou na unidade de saúde que eu trabalho, ela está em crise porque ela acabou de viver um acidente, acabou de perder uma pessoa querida. A primeira coisa que você vai fazer é normalizar os sentimentos dela. Normalizar. Pode parecer um pouco óbvio, mas um dos nossos principais papéis enquanto profissionais é fazer isso, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Então, quando a pessoa está diante de você, profissional, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai tentar intervir em nada. Você simplesmente vai dar um espaço para a pessoa jogar para fora tudo que ela está sentindo. Tudo, 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 tudo. Ela está revoltada com Deus, revoltada com a vida, ela quer reclamar, ela quer lamentar, ela quer. Deixa, 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 deixa. Enquanto ela está falando, enquanto ela está chorando, você só vai simplesmente validar aquilo. Sim, coloca para fora. Coloca. O que mais que você está sentindo? O que mais que está aí na sua cabeça? O que mais que você está pensando? Porque a pessoa, né, por mais que ela esteja ali numa descarga emocional, ela vai verbalizar questões que se relacionam a pensamentos. Eu não quero mais viver. O que vai ser de mim? Por que Deus permitiu isso? Depois de tudo que eu fiz? E por quê? E tal, aí vai manifestar revolta. Por que o político deixou isso? Enfim, você, em momento nenhum, você vai intervir no sentido de, não, 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 você não pode falar isso, você não pode pensar isso, você não pode querer desistir de viver. Não significa que a pessoa ali, ela vai desistir de viver de fato, não. É um sentimento que ela tem no momento, e quando ela coloca aquilo para fora,
aquilo já vai ajudar ela a se voltar para a vida depois. Então, independente, tá, do que a pessoa disser, o primeiro passo é validar, não interferir em nada na manifestação da pessoa. Isso vale tanto para o momento da crise, como em uma situação que você já identificou, às vezes chegou até você uma pessoa que já está desenvolvendo um quadro de depressão, né, que é o que nós estamos falando aqui hoje, um quadro de depressão porque ela passou pelo trauma alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, e ela está naquele quadro depressivo. Então, valida, coloca para fora. Tristeza, raiva, em um primeiro momento, nos primeiros minutos, ou de repente até numa primeira sessão, dependendo aí da situação que você estiver atendendo, vai ser só isso, apenas isso. Depois que a pessoa colocou ali para fora, o tempo que for necessário, a segunda coisa que você vai fazer é trazer para a pessoa um senso de segurança. Por mais que o mundo à volta dela tenha desabado, nessa situação do Sul, é exatamente isso. O mundo das pessoas desabaram. Mas o ser humano, lembrando lá da pirâmide de Maslow, não adianta você querer ajudar a pessoa até mesmo a pensar em reconstrução de outras questões da vida, isso aí é lá para frente, tá? Eu quero que você entenda isso, tanto nessa situação do Sul, como em qualquer outro tipo de situação de trauma que a pessoa esteja vivendo e que ela chegou até você. Você não vai, de início, já propor uma reconstrução, uma nova perspectiva, não. Existem etapas a serem seguidas. Então, primeiro, a pessoa vai expressar e você vai validar os sentimentos dela. Vai existir a etapa do senso de segurança, que eu vou explicar aqui com detalhes. E depois a gente vai para uma etapa de processar o que aconteceu e desenvolvimento de resiliência, certo? Então vamos lá. Essa questão do senso de segurança, como eu disse, não adianta, né, dentro de pirâmide de Maslow, qualquer abordagem aí dentro de terapia e estudo, a gente sabe como funciona. Existe uma hierarquia de necessidades. A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas inerentes à sobrevivência da pessoa. Então, não adianta você querer explorar questões profundas, questões de reconstrução, se a pessoa não tiver um mínimo de senso de segurança. Nós não conseguimos reconstruir nada na nossa vida se nós não tivermos uma base segura. E essa base segura, para cada pessoa, é uma coisa diferente, é um significado diferente. Por exemplo, eu vou pegar um pouco da abordagem que eu trabalho. O meu método de terapia está muito voltado para organização de rotina, né, da pessoa. Então, quando as pessoas chegam até mim, a primeira coisa que eu trabalho, isso é algo que é dentro do meu método, da minha forma de trabalhar, dentro da minha experiência. O que eu percebo que funciona é quando eu organizo toda a base da vida da pessoa. Então, a pessoa chegou assim, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com isso. A gente explora questões mais profundas, sim, mas a primeira coisa que eu olho é como é que tá a base da pessoa. Você tá dormindo bem? Seu cérebro tá tendo tempo de se recuperar o suficiente? O seu corpo tá sendo nutrido? O seu corpo tá se movimentando para que a neuroquímica funcione? Você tá tendo aí um mínimo de conexão social para você se reabastecer e se reenergizar? Ok, porque não adianta a gente ficar tentando explorar pensamentos, crenças, se você não estiver cuidando desse básico. Não se sustenta. Então, depois que a pessoa normalizou ali, desculpa, verbalizou e você validou os sentimentos dela, você vai tentar entender, né, conversando com aquela pessoa, do que ela mais precisa naquele momento para que ela se sinta minimamente segura. Minimamente segura. A gente tem que cuidar disso primeiro. Nessa situação lá do Sul, a pessoa chegou ali em crise porque perdeu a casa. Eu estou pegando assim, o que é o caso da maioria das pessoas afetadas, né? Perderam a casa, perderam o comércio, perderam tudo. Sim, tem muita coisa para que a gente trabalhe com essas pessoas, muitas coisas serem reconstruídas. Só que ali, vamos lá. O que é o básico que essa pessoa precisa para que ela se sinta minimamente segura
Pessoal, perdão, eu tô com... Ao contrário, né, de outros locais do Brasil, aqui em Minas, tá extremamente seco, que a gente tá no extremo oposto. Então, às vezes eu tenho essas crisezinhas de tosse. Vamos lá. Então, para que a pessoa consiga minimamente sentir que ela tem uma segurança para ela conseguir pensar em qualquer coisa da vida dela, você vai avaliar o seguinte. Deixa eu só pegar uma água aqui, peraí. Ela perdeu a casa dela. Então, ela precisa estar em um lugar que ela sinta que ela vai, pelo menos, olha a alergia aqui, conseguir sentar, descansar, se acomodar e sentir que ali no ambiente ela tem uma sensação de estou amparada, estou acolhida. É o grande desafio dos abrigos. Quem tá aí no sul, toda alergia aqui, tá? Quem tá aí no sul, às vezes vai conseguir, se quiser até compartilhar aqui no chat como tá a realidade dos abrigos, a pessoa, ela tem que estar ali no lugar e sentir que aqui eu estou seguro, ou seja, a pessoa saiu da casa dela porque a casa dela foi alagada ou corria um risco de alagamento. Então, quando a pessoa tem na cabeça que, olha, desse abrigo aqui, que de repente está num lugar mais alto, eu sei que não tem, ou as chances de alagamento, de enchente são mínimas, 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 então isso te dá um senso de segurança. Mesmo que ela esteja ali sob o efeito de um trauma, nossa, mas pode acontecer. Não, eu tenho que ter evidências racionais no meu ambiente que vão fazer com que eu tenha a sensação de que aqui eu estou seguro. Vamos pegar aí o caso de uma pessoa que sofreu um abuso. Sofreu um abuso de uma pessoa da família, de um homem. Para que essa pessoa consiga ter essa segurança, você tem que, de alguma forma, organizar para que ela se sinta, que ela esteja em um ambiente, que ela sinta que aquela ameaça está longe, tá? Aquela ameaça que se liga ao evento traumático. Tá dando para entender? Então, a pessoa que sofreu com a enchente, o mínimo de segurança que ela vai sentir é quando ela percebe que ela está em um local que aquela ameaça de enchente está distante. A pessoa que sofreu um acidente, ela tem que estar ali em um local, em um contexto em que ela percebe que a ameaça do acidente está distante. A pessoa que sofreu violência, qualquer tipo de violência, doméstica, assalto, da mesma forma. Então, esse senso de segurança é isso. A ameaça está longe, eu estou num local que eu sinto que as minhas necessidades básicas estão sendo minimamente acolhidas. O que seriam essas necessidades básicas? Eu vou conseguir descansar se for necessário, eu vou conseguir me alimentar, né, que é o que as pessoas mais precisam, que é aquela necessidade do corpo, né, que o corpo grita, o nosso cérebro grita o seguinte, olha, eu tô seguro aqui, se eu precisar descansar, eu tenho um local aqui que eu vou descansar, se eu precisar comer, eu tenho comida. Por isso que agora, né, esse trabalho que está sendo feito nos abrigos é isso. Comida para as pessoas, colchões para que elas durmam, e antes delas pensarem em qualquer coisa, elas vão ter que passar ali algumas horas, alguns dias, entendendo que aquele lugar ali, naquele momento, é seguro, tá? Então, após qualquer tipo de trauma, a pessoa sofreu um abuso. Antes de processar qualquer coisa, eu estou aqui dentro de um ambiente, de um contexto que eu sei que as minhas necessidades básicas vão ser supridas e que aquela ameaça está distante. Isso é o que vai ajudar a pessoa a conseguir ir diminuindo o sintoma inicial da crise, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Para que uma pessoa consiga diminuir sintomas iniciais da crise, primeiramente, jogar para fora
tudo que ela está sentindo e você validar. Só dela colocar para fora, aquilo já vai trazer um alívio imenso, tá? Isso já vai gerar uma descompressão emocional, sabe? Aquela emoção comprimida já vai ser colocada para fora. E o senso de segurança. A ameaça, eu estou percebendo que ela está longe e que agora estou em um contexto em que as minhas necessidades básicas serão supridas. Ok, isso, com o passar das horas, dos dias, ou até mesmo das semanas, vai fazer com que aquele surto da crise aquelas emoções mais desorganizadas consigam ir se organizando aos poucos. Ok, a pessoa se organizou, né, nesse básico. Quando a pessoa consegue organizar um pouco mais, estou expressando meus sentimentos, estou sentindo que o meu sentimento está sendo validado, está sendo acolhido, estou já sentindo minimamente seguro. Agora a gente começa aquele trabalho que a gente diz que é o início do pós-crise. O sintoma agudo, por mais que o problema não tenha sido resolvido, na maioria das vezes não foi resolvido, mas aquele sintoma agudo, aquele surto de socorro, né? Tal, tal, tal. Opa, não. Agora eu já consigo pensar um pouco mais, eu já consigo refletir um pouco mais, eu já estou aqui à minha volta um pouco mais organizado, né? As minhas emoções já estão sendo colocadas para fora, o meu organismo, meu cérebro está entendendo que aqui eu estou num lugar seguro. Agora eu consigo pensar um pouco mais em outras questões. Aí a gente entra para uma etapa de processamento da perda, processamento do que aconteceu, juntamente com o desenvolvimento da resiliência. Esses dois vêm em conjunto. Quando a pessoa chega numa situação pós-traumática, ela passou por algum tipo de perda. No caso aí do Sul, né? Perda da casa, perda do comércio, né? Algumas pessoas perderam entes queridos, perderam animais, perderam a fonte de sustento. Em situação de acidente, a pessoa perdeu um bem material, mas é uma situação assim que realmente, perdi aquela minha segurança em dirigir, às vezes perdeu uma pessoa querida, a pessoa que foi abusada, né, que foi violentada, ela perdeu uma aquele senso de dignidade, de proteção, de segurança. Então, alguma coisa ela perdeu e ela vai ter que passar pelo momento de processar essa perda. Como que nós ajudamos uma pessoa a processar essa perda? Olha, é como eu disse, cada profissional aqui trabalha com uma abordagem diferente e cada abordagem vai aprofundar esse processamento de perda de alguma forma. Mas aqui eu vou dizer algumas questões assim gerais que são aplicáveis a qualquer abordagem. É claro, gente, que eu, como psicóloga da TCC, eu sempre vou pender para essa parte, mas isso é aplicável para qualquer profissional que trabalhe em qualquer uma dessas abordagens. A parte de processar a perda, primeiramente, você, enquanto profissional, você vai passar por um momento ali de fazer com que a pessoa fale e encare aquilo que foi deixado para trás. E essa parte é uma parte dolorosa, mas extremamente necessária, que é a terapia do luto. O luto não é só quando... o luto não está relacionado só à perda de um ente querido, mas perdi uma casa, perdi a fonte de sustento. Tudo isso é um luto. Então, passou o momento da crise aguda, aos poucos você vai ter que ir pedindo para que a pessoa relembre e fale um pouco sobre aquilo que ela perdeu. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que vão falar disso com frequência, mas outras pessoas vão ter uma dificuldade muito grande, e isso você tem que ter muita sabedoria para poder conduzir isso com seu paciente, muita sabedoria para que você não force o seu paciente a algo que ele não está preparado. Então, essa parte de falar sobre o que aconteceu, falar sobre aquilo que ela perdeu, muitas pessoas vão tender a evitar. Elas não vão querer tocar naquilo. Não vão querer tocar.
Mas aos poucos você vai dizendo sobre a importância disso e você vai abordando respeitando o momento do paciente. Tem pessoas que vão demorar mais. E tem pessoas que vão para o mecanismo da fuga. E nós temos que, o nosso papel enquanto profissional é tentarmos trazer as pessoas que estão passando pelo mecanismo da fuga para que ela encare o que aconteceu, para que a superação ocorra. Aí aqui, sim, a gente já está falando de momentos que a pessoa já está num quadro depressivo, né? Às vezes a pessoa está ali, já passou por, já passaram-se dias, meses, ela está de fato num quadro depressivo. Então você vai ter que abordar com a pessoa, né, assim, com muito cuidado, pedindo para que ela fale e revisite aquilo que ela perdeu. Vai ser doloroso e você vai deixar com que a pessoa expresse emoção. Por exemplo, a casa. Quando a pessoa começar a falar da casa que ela perdeu, das memórias, e ela começar a achar aquilo doloroso, você vai estimular ela a falar. Fale sobre isso. Isso vai ser importante. Vai ser importante você colocar isso para fora. Então, à medida que ela for falando, você vai tentar ir puxando com ela o seguinte: enquanto isso estava acontecendo, ou seja, vou pegar o exemplo da casa. Quando ela está falando ali da casa, me conta sobre as maiores e as mais bonitas memórias que você viveu naquela casa. O que que aquela casa te trouxe de bom, de aprendizado? Ou quando a pessoa está falando sobre um ente querido que se foi. Vamos relembrar dos momentos bons, de tudo que você aprendeu com essa pessoa, do legado que essa pessoa deixou. E à medida que a pessoa for falando, né, mesmo que ela chore, mesmo que aquilo traga dor, quando você vai puxando essa parte de vamos relembrar dos momentos bons. Quantos anos você viveu naquela casa? Quantos anos você viveu com aquela pessoa? Por que que isso vai ter um efeito positivo? Quando a pessoa passa por uma tragédia, por uma perda, muitos tendem a se lembrar do momento em que a perda ocorreu. Por exemplo, às vezes a pessoa vai ficar na memória no momento em que ela viu a casa acabando, momento em que ela viu a casa sendo inundada, o momento em que ela viu os móveis indo embora, aquilo que ela construiu uma vida inteira. Então ela vai ficar com aquilo na cabeça. Quando você faz com que ela se lembre e narre do o tempão que aquela casa durou, o tempo que aquela casa de fato estava ali, as memórias que aconteceram, você vai ajudar a pessoa a entender que aquele foi um ciclo que se encerrou, né? Porque não, mesmo que ela reconstrua a casa, né? Opa, tá ali no lugar que ela pode reconstruir, mas é uma perda. Ela vai conseguir entender que aquele ciclo se encerrou e que enquanto aquilo durou, foi maravilhoso para a vida dela, que aquilo trouxe coisas muito boas para a vida dela. A pessoa que se foi, enquanto ela estava viva, ela trouxe questões muito. Essa parte da pessoa, eu tô aqui lembrando, eu já atendi muitos casos de luto que o paciente às vezes focava assim: ah, a pessoa faleceu de acidente. E ela fica, nossa, será que ela sofreu muito na hora? Peraí. O, o sofrimento da pessoa no momento foi muito curto comparado com toda uma vida que ela viveu. O sofrimento foi muito rápido, acabou. A vida dela foi muito mais valorosa do que o sofrimento, às vezes, que ela passou ali nos últimos momentos. Eu digo porque é muito comum, vai ser muito comum acontecer isso quando chegar a pessoa sofrendo pelo luto de uma pessoa querida. Então, quando você vai puxando isso, depois que a pessoa narrou tudo, olha, você viu então que
o legado de vida da pessoa foi muito maior do que esse momento da tragédia e da morte, que foi um momento assim, ó, pequeno. A casa, o legado que a sua casa deixou. Porque quando você vai falando, né, a pessoa perdeu a... Claro que tudo tem um significado, mas, ok, qual que é o legado que aquela casa deixou? Para vocês terem um exemplo, é claro que quando você perde o bem material, a gente não tem nem o que discutir, que isso realmente é muito doloroso, né, para a pessoa. Poxa, eu trabalhei tanto, né, para comprar essa geladeira, esse sofá, construir essa casa, foi todo o meu trabalho, a minha energia, aquilo foi embora, tá? Quando você vai trabalhando com a pessoa, qual é o legado que aquilo deixou? Se você conseguiu fazer, e me conta como é que foi esse processo de comprar a geladeira, de construir a casa. Vai pedindo para a pessoa relembrar o processo. Era tão bom quando eu trabalhava e eu tinha aquela expectativa de que eu iria terminar minha casa, de que eu iria trazer alguma coisa para o meu filho, de que eu iria. Ok. Então, o resultado, né, da casa pronta, a casa pronta foi o resultado de todo um processo que você viveu. Então, o legado principal é esse. Eu tenho, eu consigo construir algo. A sensação de construir algo, ela de fato vai fazer com que a pessoa entenda, tá, aquela casa se foi, mas quando eu me lembro da sensação de estar construindo ela, isso vai me ajudar a ter força para viver a sensação de construir uma casa nova. Deu para entender o raciocínio? Se não tiver claro, coloquem aí no chat. Eu estou dizendo aqui reflexões que você vai fazer com a pessoa, tá? Então, por isso que você vai pedir para ela relatar o máximo o, o quanto aquilo foi bom, enquanto durou, e o legado e as sensações que ela tinha enquanto ela estava ali. Ok. Nossa, quando eu estava naquela sala da minha casa, eu tinha sensações incríveis. Ok. A sala é um espaço material. A sensação que você tinha, porque você construiu aquilo, você tinha pessoas, agora você consegue sim construir essas mesmas sensações em um outro espaço físico. Isso é possível. Por quê? Porque você nasceu, chegou a esse mundo, você não tinha nada. Tudo que você construiu foi sendo aprendido. Você foi adaptando. Saiu da barriga da sua mãe, você chegou nesse mundo, você foi se adaptando, se adaptando. Perdi tudo que eu tinha. Processa aquilo, chora, entenda o legado que aquilo te deixou, mas mostre para a pessoa o quanto o ser humano é adaptável. E nessa fase também de processar a perda e desenvolvimento de resiliência, você vai, dentro da história da pessoa, você vai pedir para ela relatar no passado momentos, desde a infância, desde coisas pequenininhas, em que ela passou por situações difíceis, que eram difíceis naquela época, mas que de alguma forma ela conseguiu se adaptar. Às vezes a pessoa não passou nada semelhante ao que ela está vivendo agora, mas quando essa pessoa começa a relatar, teve uma vez que eu mudei de escola, né? Tá, mudar de escola nem se compara a uma tragédia dessa, mas quando ela era criança, às vezes mudar de escola, naquele momento para ela era algo difícil. Eu era uma criança tímida, eu já tinha os meus amiguinhos, eu já tinha a minha tia, e mudar de escola, né, porque eu tive que mudar de cidade, foi algo muito, muito, muito difícil. Eu sofri, mas com alguns dias e alguns meses eu consegui me acostumar, eu me adaptei. Você vai pegar o máximo possível de elementos na vida do paciente para mostrar para ele que ele, enquanto ser humano, tem a capacidade de começar de novo. E isso é uma das coisas assim mais fantásticas na psique humana. Eu acredito muito em Deus, então eu sempre, assim, é uma visão minha, né? Cada um tem a sua fé. Mas eu tenho uma visão assim de que a coisa mais fantástica que Deus colocou em nós seres humanos é essa capacidade de se adaptar, de resiliência e de adaptação.
Isso é fantástico, gente. Sabe por que eu acho isso fantástico? Já viu quando você se depara com uma pessoa que tem uma história de vida assim, uma história de vida muito difícil, muito difícil. Na nossa prática clínica, a gente se depara com isso, que às vezes eu olho e penso, putz, eu acho que se fosse eu não aguentaria. Já passaram, né, por isso? A gente sempre tem, se fosse eu não aguentaria. E você vê aquela pessoa ali, mesmo sofrendo, ela continua sobrevivendo, ela continua, né, mesmo com uma dor no coração, ela de alguma forma se adaptou e conseguiu tocar a vida dela. Isso é fantástico, essa capacidade que, olha, eu tô com uma dor, mas de alguma forma o meu cérebro, as minhas emoções, com o passar aqui do tempo, dos dias, dos meses, eles vão se adaptando a uma nova realidade. Vou pegar aí a dor, talvez as dores emocionais piores, né? Não tem nem. Isso aí já é bem comprovado, né? Quando algumas pesquisas mediram o nível de estresse e de dor, de tristeza, que é a perda de um filho. Perda de entes queridos, de uma forma geral, mas perda de um filho. Quantas mães nós vemos aí com essa dor dilacerante, mas que de alguma forma essa mãe conseguiu continuar a vida dela? Então eu estou trazendo isso porque é algo que você vai trazer com muita frequência no atendimento com o teu paciente que esteja ali na situação, no início do pós-crise. Lembra que eu falei no começo? No momento da crise, em que está tudo desorganizado, você não vai trabalhar nada disso, tá? Momento da crise é o quê? Normalizar sentimentos, validar e prover o mínimo de segurança, tá? É aquela fase da crise, da loucura e tal, aquilo lá já tem que ter assentado para que você consiga dar uma continuidade. Ok. Aí sim você vai trabalhando isso, essa questão de adaptação. Mas, para que a pessoa consiga se adaptar e desenvolver resiliência, ela precisa passar pelo momento de processamento da perda. E processar a perda é isso, é falar, ela vai falar, ela vai falar. E você, além de validar os sentimentos dela, eu tô revoltada, eu tô triste, eu tô brava com a vida, eu não aceito que isso aconteceu. Vai deixando a pessoa falar e depois você vai trazendo o seguinte: bom, então agora você está falando aí, né, dessa pessoa que se foi, ou da sua casa. Começa a me falar das memórias boas que você tem lá com a sua casa. Começa a me falar das coisas que você viveu com essa pessoa que se foi. É incrível que quando você chega nessa parte, você vê o semblante da pessoa mudar na hora. Por quê? Porque quando você pede para ela relembrar, na hora ela vai lembrar dos momentos bons, o cérebro vai para aquele lugar, e quando o cérebro visita aquela memória boa, a emoção boa vem de imediato. Quando eu falo, né, com algum paciente, difícil que é a crise, né? Crise de alergia. Quando eu falo com algum paciente, ele tá ali na tristeza e tal, perdi meu pai. E aí, depois que eu valido tudo, agora vamos lá, me fala um pouco dos melhores momentos que você viveu com seu pai. A pessoa muda o semblante na hora. Ah, o meu pai, eu me lembro quando era assim, assim, assim. Você vai perceber que ela falar disso e lembrar daquilo vai trazer uma emoção positiva no momento que vai ajudar a dar um equilíbrio e uma força para a resiliência. Por mais que depois ela fale, mas eu não tenho isso mais, eu não tenho mais ele, eu não tenho mais essa casa, eu não tenho mais esse comércio que era minha fonte de renda, eu não tenho mais isso. Quando ela lembra que ela não tem, ela vai sentir a tristeza. E nesse momento você vai validar a tristeza e você vai trazer o seguinte, tá? Esse ciclo então se encerrou. Você percebe que esse ciclo se encerrou. Mas vamos entender que legado que isso te deixou? O legado que isso te deixou, e a pessoa vai falar o legado, a pessoa disse todo o legado, tudo aquilo que trouxe para ela. Você vai para essa próxima etapa que é: quantas vezes na sua vida você conseguiu recomeçar algo? Então,
Sim, Isis, eu vou deixar a reunião gravada, tá? Na verdade, já está gravando, eu vou disponibilizar no grupo. Diante desse legado, de que forma você acredita que você junta o legado que essa pessoa, essa casa, essa situação te deixou, juntamente com as habilidades que você já desenvolveu lá no passado, né? A quantidade de vezes que você já conseguiu recomeçar a sua vida, você acredita de 0 a 10, ó, o TCC gosta muito disso, de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você acredita que você conseguiria recomeçar daqui em diante? Reconstruir sua vida? E depois de todo esse processo, a maioria das pessoas conseguem, de fato, dizerem que sim, eu consigo continuar. Com muita dificuldade, mas eu acho que eu consigo. Vocês estão entendendo por que nessa etapa ela acredita que ela consegue? Ela já passou pela validação das emoções ali na crise, ela já está em um senso mínimo de segurança, ela já falou da perda, ela já processou a perda, ela já falou, ela já chorou, ela já falou, ela já revisitou as memórias boas que aquela casa, que aquela pessoa trouxe. Ela já se lembrou de outros momentos na vida dela que ela conseguiu se adaptar. Agora sim, ela tem recursos emocionais e a emoção está suficientemente. Eu não sei se a palavra seria equilíbrio, mas a emoção já está um pouco mais assentada para que ela olhe e entenda. Sim, agora eu acho que eu dou conta. Vai ser difícil, mas eu dou conta. Eu vou continuar. Quando a pessoa, mesmo diante de tudo isso, você percebe que ela está com aqueles sentimentos típicos de depressão, né? Quais são esses sentimentos típicos? Quando ela está apática, não come, não dorme, não reage, está com toda aquela desvitalização. A desvitalização é não quero saber da vida, eu tô assim, fora de tudo. Com o sentimento de eu quero tirar a minha vida, eu quero esperar a morte chegar. Se diante de tudo isso, a emoção, ela não reage, aí não tem como. A pessoa tem que entrar com medicação, tá? Porque aí a gente considera que é um quadro depressivo que está se instalando. E aí ela precisa sim entrar com um aparato medicamentoso para que ela consiga reagir, tá? Aí ela precisa de um tratamento mais intenso, uma conexão social mais intensa. A gente tem sempre que tomar esse cuidado. Na maioria das vezes, a maioria dessas pessoas, elas já vão naturalmente, talvez já vão passar aí por psiquiatras, já vão ser medicadas, mas você tem que olhar bem, se mesmo diante disso a pessoa não tiver nenhum tipo de reação, ela continuar ali extremamente desvitalizada, aí sim é necessário intensificar, tá? Às vezes intensificar a quantidade de sessões, você trocar ideia com outros profissionais, se ela já está sendo medicada, mexer na medicação. Porque diante dessas abordagens, a gente espera que aconteça um mínimo de reação. Um mínimo. E você tem que buscar na vida da pessoa também tudo, tudo, tudo que for uma fonte de segurança para ela. Por exemplo, espiritualidade. Em momentos assim, a gente precisa deixar que a pessoa expresse a espiritualidade dela, dependente do que você acredita. Você pode ser ateia, ateu, você pode acreditar no que for. Em um momento desses, uma das coisas que mais faz, que mais traz uma força para a pessoa é a espiritualidade. E vários estudos já comprovaram que em situações muito adversas, a pessoa acreditar em algo, eu acredito que é Deus, que é, enfim, a crença que ela tem,
até as conexões cerebrais mudam no sentido de ajudar na produção de substâncias que vão fazer com que ela tenha emoções mais positivas. Então, explore isso. A pessoa falar, eu acredito que Deus fez. Peça para ela se agarrar a todos os recursos a mais que ela tiver. Nesse momento, eu falo no momento de catástrofe, principalmente os recursos espirituais. E cada caso é um caso. Se essa pessoa, eu tenho uma mãe, a minha mãe é uma segurança, para mim é importante estar perto dela fisicamente, vai ficar perto da tua mãe. Para mim é importante estar perto do meu marido, do meu filho, vai estar perto dele. Para a pessoa que perdeu tudo, 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 tudo mesmo, para essas pessoas realmente a dor é maior e o seu desafio vai ser maior no sentido de encontrar, tentar descobrir ali o que pode dar uma segurança para ela naquele momento. E na maioria das vezes é criar conexões com outras pessoas, mesmo que sejam pessoas que ela não conheceu previamente e que ela conhece ali no momento. Numa situação dessa lá do sul, por exemplo, é comum, às vezes a mulher tá lá, né, desolada porque perdeu a casa, e quando ela conversa com outra pessoa que passou pela mesma dor, que tá passando exatamente pela mesma coisa, e ela se liga àquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que ela não conhecia antes, aquilo cria um vínculo, uma conexão social que dá uma força a mais. É por isso que a terapia em grupo funciona muito. Terapia em grupo, grupos de apoio. Nesse momento, mas eu na época da pandemia, eu trabalhava muito com grupos de desafios também no WhatsApp. Ajuda muito essa sensação que a pessoa tem de tem aqui outra ou outras pessoas passando exatamente pelo que eu estou passando, pela mesma dor. É incrível o quanto, mesmo que isso não resolva o problema, o quanto isso traz um acolhimento, uma aceitação e traz uma força emocional a mais para a pessoa. Tipo assim, segura na minha mão, vamos sofrer junto, mas sabe aquela coisa natural de um anima o outro? Vamos adiante. Um tá desanimado, o outro fala, vamos tentar. Quem conseguir aí dentro de instituições ou até mesmo no seu consultório, quem estiver trabalhando diretamente com os acolhimentos, quem conseguir trabalhar com grupos, vai ser um trabalho muito rico, essa troca de experiências. Mas também não deixa de fazer o individual. Muita gente vai precisar desse momento que eu disse anteriormente, que é todo esse momento de processamento, da pessoa falar da experiência dela, principalmente casos mais graves, mais severos, a pessoa vai precisar mesmo desse momento individual e do momento em grupo, tá bom? Bom, vamos deixando aí no chat, deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Ah, sim, aqui da Is falando que queria sair. Vão deixando aí para mim as dúvidas que vocês tenham aí no chat. Olha só, uma coisa, deixa eu ver aqui. Eu coloquei algumas técnicas a mais que a gente pode trabalhar no caso de uma pessoa que já está com uma depressão instalada ou se instalando, né, que é o tema de hoje, após um evento traumático, que é o seguinte: quando a pessoa está com uma dificuldade grande de fechar o ciclo, entenda que isso que eu vou sugerir agora, a pessoa já tem que ter passado por tudo isso, processar, né, entender que existe um legado. Você pode trabalhar com ela um ritual de despedida. Quando a pessoa, ela de alguma forma, não, eu não consigo, parece que eu não consigo me despedir daquela casa, eu não consigo me despedir daquela pessoa, eu não consigo me despedir daquela situação. Agora vai acontecer muito também de pessoas terem que reconstruir a casa, talvez numa localidade geográfica longe do local que ela nasceu, que ela cresceu, que ela construiu tudo. Então, o ritual de despedida é você criar algo simbólico para que ela, de alguma forma, se despeça daquele lugar, daquela pessoa. E esse ritual pode ser o quê? A escrita de uma carta. Escrita de uma carta, ela escreve uma carta, ou ela fala
nos atendimentos presenciais, eu sempre gostei muito, às vezes, de colocar uma almofada num objeto, pedir para a pessoa falar para aquela almofada, para aquele objeto, como se fosse a pessoa ou a situação. E ela fala e ela despede: "Eu deixo você ir". Isso gera muita dor, muito choro, mas é assim mesmo. "Eu deixo você ir. Obrigada por tudo que você me ensinou. Obrigada por tudo que nós vivemos. Eu sei que agora você está bem. Eu sei que". Nossa, ela vai falar isso mesmo para casa, que se foi sim, sim, é um ritual. "Eu sei que você está bem. Eu sei que foi tudo muito construtivo. Agora eu deixo você ir e eu te prometo que eu vou continuar a minha caminhada honrando tudo que nós aprendemos juntos". Eu me emociono só de falar, só de lembrar, situações que eu já trabalhei com pacientes assim. Nunca trabalhei diretamente na intervenção em uma catástrofe natural, mas já atendi muitos casos de pessoas, eh, que viveram luto, que viveram algum tipo de perda, de roubo, de mudança de local e que ela teve que fazer uma despedida ali. Então realmente é muito bonito esse ritual de despedida, mas entenda a hora certa de fazer. A pessoa já tem que ter passado por todas essas etapas, e mesmo isso trazendo um sofrimento, depois que ela faz isso, você vai perceber que ela vai ter mais energia emocional para seguir a vida dela adiante. Eh, e a fase de adaptação a uma nova realidade, que aí já é uma outra etapa, depois que ela já passou por tudo isso, a gente segue para a etapa seguinte, que é a adaptação à nova realidade. Nessa fase, é importante trabalhar com a pessoa uma apreciação do novo. Por quê? Se a pessoa não passou por essas outras etapas atrás, como eu citei, vai ser comum quando ela chegar ali numa casa nova, numa localidade nova, numa escola nova, num relacionamento novo, ela começar: "Isso aqui não é tão bom quanto o outro. Ah, eu não gostei disso aqui não, lá onde minha casa antiga era muito melhor. Meu relacionamento antigo era muito melhor, minha escola era muito melhor". Tá, você já passou por esse processo, você entendeu que esse ciclo se encerrou, agora vamos tentar apreciar o que tem de bom nessa nova casa, nessa nova localidade, nessa nova realidade? Você vai ajudar o seu paciente a fazer ali um esforço, depois que ele já fez todas essas etapas anteriores, a fazer um esforço para apreciar essa realidade nova. E aí inclui, olha, hoje você vai ficar algumas horas pensando, escrevendo e verbalizando o que tem de bom nessa casa nova, o que tem de bom nesse lar novo, o que tem de bom nessa cidade nova, o que tem de bom nessa nova pessoa, certo? Então essa apreciação e gratidão vai ajudar a pessoa no processo de adaptação. E também a reformulação de expectativas, que é algo que você vai ter que fazer com frequência ali com o seu paciente, que é o seguinte: reformular expectativas é: "Uau, eu vou chegar esperando que aconteça isso, isso e isso". Vamos entender que não é assim. Reconstrução existem processos. Na sua casa antiga, eu tô falando muito de casa, gente, porque assim, eu tô contextualizando muito para a situação do sul, mas você vai adaptar isso aí pro caso que aparecer. Às vezes você está atendendo outros casos aí, então você vai adaptar para a realidade. A sua casa antiga, ela levou um tempo para ser feita. Levou um tempo, às vezes anos. E agora existe um processo, e às vezes um processo demorado. Então vamos ajustar a expectativa? "Uau, eu estou esperando uma montanha", tá. Vamos pensar primeiro num morrinho? Num pequeno morro? Antes de pensar na montanha? Ok, vou ter expectativa aqui do pequeno morro.
Tá bom, agora vamos colocar mais um pouco do morrinho. Isso em TCC nós trabalhamos isso muito na parte de resolução de problemas. Vamos supor que você tem um problema enorme para resolver. Você tem uma dívida de 100 mil reais. E você olha hoje para o quanto você ganha e você pensa, putz, eu não tenho 100 mil reais, quando é que eu vou conseguir pagar essa dívida? Se você pensar na dívida, nos 100 mil, você realmente vai desesperar, porque não tenho esse dinheiro agora, não sei como que eu vou, não vou ter nos próximos dias ou nos próximos meses, mesmo que eu trabalhe muito, mesmo que eu. Ok. Então, ao invés de pensar nos 100 mil, vamos pensar primeiro em 10 mil? Se a gente pensar em quitar 10 mil é um pouco mais fácil? Ah, sim, sim. Então vamos focar nos 10 mil. Eu vou conseguir quitar os 10 mil. Vamos pensar em mais 10? Nossa, agora eu consigo pensar em 20. Vamos pensar em mais 20? Então você pega aquele problemão, divide em pequenas etapas. Então a fase de reconstrução vai ser isso. Nossa, eu queria a minha casa, a minha família, o meu emprego, a minha farmácia, a minha tal e tal. Tá, vamos lá. Vamos pensar no que você consegue fazer reconstruir primeiro. Ah, agora, ó, vamos pegar a situação presente agora, enquanto, ó, como essa aula tá gravada também, hoje é dia 15 de maio de 2024. Nesse momento, né, no Rio Grande do Sul, tá ainda a catástrofe ainda está acontecendo, né? Infelizmente ainda está latente. Então, nesse momento, para uma pessoa que perdeu tudo, a primeira coisa que ela tem que pensar, eu tenho que ter o que comer. Eu tenho que ter o que comer e eu tenho que ter o que me vestir para eu me proteger do frio. Nossa, eu fiquei endividada. Depois eu vou pensar na dívida. Não adianta eu pensar na dívida do que eu perdi, do que. Não. Nossa, é porque eu fiz isso, eu tinha um evento e tal. Não adianta você pensar no evento. Vamos pensar nisso agora. Eu tenho que comer e eu vou ter que onde descansar o meu corpo e me cobrir no frio. Pronto, isso aí já está meio que garantido. Eu tenho já comida todo dia, então eu tenho força, né? Energia para quando a gente come, a gente tem energia. Tô conseguindo descansar, tô conseguindo me sentir seguro nesse lugar, que também é um desafio, né? Por conta da violência que está acontecendo, isso é uma coisa muito importante também, a pessoa se sentir segura, ou tô sentindo que tem policiamento, tô sentindo que tem pessoas mais fortes aqui me protegendo, tô sentindo que eu tô mais ou menos separado aqui de pessoas que são perigosas. Ok. Então agora eu consigo começar a pensar, né? Estou conseguindo descansar o mínimo, né? O básico que eu posso, tô conseguindo comer, colocar energia aqui no meu corpo. Agora eu consigo começar a pensar nos primeiros passos para eu reconstruir alguma coisa. Eu agora tenho já a cabeça, né? O momento da crise aguda já está passando. Eu consigo agora raciocinar e ter cabeça para pesquisar, entender o que vai ser feito, onde eu vou poder reconstruir, onde eu vou poder recomeçar. Então, assim, entenda, para quem está acolhendo pessoas nessa situação, mostre, entenda qual é o momento que a pessoa está. Se ela ainda está na crise aguda e ela precisa só de expressar, validar e sentir segurança, ou se ela já está com sentimentos validados, se ela já está com o mínimo de segurança, aí sim, tá? Não adianta a pessoa ainda não estar com a segurança mínima, com o sentimento, com sentimentos, as emoções toda presa e você querer ajudar ela a começar a pensar em reconstrução. Não. Então, entenda essas etapas. Bom? Bom, basicamente, gente, é claro assim que a gente poderia aprofundar muito, muito, muito. Mas eu quis trazer esse básico, porque é aplicável para qualquer abordagem, para qualquer tipo de emergência psicológica. Na última semana, a gente falou muito sobre o seu preparo emocional para lidar com essas questões. E eu repito, né, a Letícia hoje não conseguiu estar com a gente, mas a Letícia focou muito isso.
Entenda o seu momento. Se você, enquanto profissional, não está nem um pouco bem emocionalmente, se essas situações despertam gatilhos muito fortes em você, entenda se você realmente está preparado para atender ou se você precisa delegar. Eu, mais uma vez, falo eu, Luciana. Eu atendo caso sim, só que quando eu vejo que desperta um gatilho em mim, isso aí é de mim, Luciana. Eu tenho 2 filhas pequenas. Quando eu percebo que tem caso envolvido aí de perda de criança, isso desperta, é uma coisa que está latente em mim. Eu vejo vídeos, eu vejo relatos, né? Mas quando alguém me manda um vídeo ou vai me falar alguma coisa, não um paciente, né? Vai me falar alguma coisa. Nossa, você viu a menininha de 4 anos que foi. E aí eu tenho uma menina de 4 anos. Eu gero uma identificação imediata, aquilo me faz mal. Falo, eu não prefiro não saber. Isso aí não. Isso para mim não. Porque eu sei que isso vai me deixar mal e eu não vou conseguir ajudar em nada. Eu prefiro, às vezes, me blindar disso e estar melhor para conseguir ajudar do que ficar absorvendo coisas que eu sei que vão me deixar mal e eu não consigo ajudar ninguém. Ninguém. Então, entendo os seus limites, tá? Lu, meu limite está 0. Ó, eu não tô bem para isso e tal. Então, de repente, é você que precisa ir para sua terapia antes de querer salvar o mundo. E eu sou, da mesma forma que a gente está falando aqui, que uma pessoa ela precisa de normalizar os sentimentos dela, estar com o mínimo de segurança para ela conseguir pensar em qualquer coisa na vida dela, isso vale para nós profissionais também. Não adianta você falar, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar. Não adianta. Você não vai conseguir pensar em estratégias para ajudar o próximo se você não tiver com o mínimo das suas necessidades básicas para você ter força até para pensar. Tá? Então, às vezes, a sua necessidade agora é: eu não consigo cuidar disso e eu preciso ir para minha terapia para eu poder normalizar os meus sentimentos. Eu estou revoltada com isso, eu estou revoltada com a vida, eu estou com medo da vida e eu preciso ir para terapia para eu normalizar esses meus sentimentos, minhas emoções, para eu conseguir cuidar do outro. Faça isso, tá? Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar? Compartilhar alguma coisa? Ficou claro? Olha, eu não quis trazer uma aula aqui com slide. Eu tô trazendo nesse formato de conversa porque eu quero que seja algo assim mais tranquilo. Se eu fizer um slide, uma aula, fica uma coisa tão formal e não, a minha intenção não é essa nesses nossos encontros aqui de queixas clínicas. Eu quero que seja a mesma coisa, mais assim, um bate-papo mesmo. Vou até fazer uma filmagenzinha aqui. Aí, muito bem. Maravilha. Gente, perdoem os momentos de crise de tosse, tá? Eu vou encerrar a gravação para quem está assistindo gravado. Eu acredito que tenha sido aí bem válido. E vamos continuar, tá? Eu vou anunciando aqui as datas dos próximos. Então, um beijo para quem está assistindo gravado.